Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-Willim Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-Willim Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Senhor, nós reconhecemos a Tua potência, a Tua grandeza no nosso meio. Et nous disons que tu es le seul vrai Dieu adorable. E dizemos que Tu és o único Senhor adorável. Les dominations, les royaumes tomberont, mais toi, tu restes éternellement. As dominações, os reinos tombarão, mas o Senhor permanece para sempre. Nous voici ce soir devant ton trône de grâce. Eis-nos nesta tarde perante o Teu trono da graça. Nous nous inclinons devant ta puissance et ta gloire. E nós inclinamos perante a sua glória. Nous nous reconnaissons faibles devant ton trône. Reconhecendo que somos fracos, Senhor Jesus. Parle, Fala, console, consola, édifie. edifica. Nous chassons tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Rechaçamos tudo quanto que não glorifica o Teu Au nome. nom du Seigneur Jésus-Christ, Em nome do Senhor Jesus nous Cristo, prions. assim oremos. Amen. Amém. Vous devez vous asseoir s'il vous plaît. Pode assentar-se, por favor. Oui, tu peux dire Zambé merci parce que Andimi Bisso de Sousso n'a pas quoi aller, non? Sim, mais uma vez agradecemos a Deus porque Ele nos aceitou nesta tarde. Et nous sommes dans la continuité, il y a un testament à David. Estamos na continuação do testamento do David. À partir il y a dimanche, tu m'as qui déjà couillé que la vengeance il y a Joab. Desde domingo passado já estamos estudando a vingança de Joabe. Et nous allons continuer parce que tu allez déjà dans temps. E vamos continuando porque já temos tempo. 1er roi chapitre 2 verset 5 Primeiro livro dos Reis, capítulo jusqu'au 6e verset. capítulo 2, versículos 5 a 6. On lit rapidement. Lemos rapidamente. Qui sait ce que m'a fait Joab, fils de Tchérija, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Jeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Qui agira selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. E faz, pois, segundo a tua sabedoria,
e não permitas que as suas cães desçam à sepultura em paz. 2 Samuel chapitre 23. Segundo Samuel, capítulo Je ne 23. prends qu'ici j'ai besoin de la traduction d'Arbi. Papa Yana là-bas. Aqui gostaria a versão da Bi. Alors moi je vais lire ici. 2 Samuel 23. On commence à le lire à partir du verset 3. Começamos a leitura a partir do versículo 3. Le Dieu d'Israël a dit, les rochers d'Israël m'a parlé. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: Celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant à la crête de Dieu. quando justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Il Deus. sera comme la lumière du matin quand le soleil se lève. Será como a luz da manhã ao sair do sol. Un matin sans nuage, Da manhã sem nuvens, par sa clarté, e pelo seu les resplendor, tendres germes de la terre après la pluie. e quando depois da chuva, pelo resplendor do sol, a Que erva ma brota. maison ne soit pas ainsi avec Dieu. Pois não é assim a minha casa para com Deus, Cependant, il a établi avec moi une alliance éternelle. porque estabeleceu comigo pacto eterno, À tous égards, bien ordonné et assuré. em tudo bem ordenado e seguro. Car cela, tout mon salut et tout mon plaisir, quoi qu'il ne fasse pas germer. Pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo. Apocalypse chapitre 10, verset 1er. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Allons-y. Apocalypse 10, 1er. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogos. Palavra do Senhor. Ok. 1 Corinthiens 15, 25, on s'arrête là. 1 Corinthiens 15, 25, on s'arrête là. 1 Coríntios capítulo 15. Allez-y. 15, 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que o Senhor aumente a explicação nesta leitura da sua palavra. Voilà ce que nous retenons en un mot. Eis que o que nós devemos ter numa palavra. Parce que nous devons aller pour terminer la royauté et la conquête, ou bien la vengeance de Joab. Porque devemos avançar, terminar o reino, a conquista e a vingança de Joab. Tozana Taya Papa. Temos aqui o tempo do pai. Papa, c'est David. O pai é o David. Petozana Taya Moana. E também temos o tempo do filho. Moana, c'est Salomon. O filho é o Salomão. Papa a régné. O pai reinou. Son règne a commencé. O seu reino começou. Mais le Seigneur avait promis que ce règne continuera éternellement. Mas o Senhor tinha prometido que o seu reino continuará eternamente. Il était normal qu'après la mort de David, que le royaume soit remis à son fils Salomon. Era normal que depois da morte de David o reino seja entregue nas mãos do seu filho Salomão. Mais avant le temps du fils, mas antes do tempo do il y a filho, une brèche qui est l'étape de la vieillesse. há uma brecha que é a etapa da velhice. L'étape de la vieillesse, A etapa da velhice c'est le temps où David est retenu dans le palais. é o tempo pela qual o David está dentro do palácio. David a un palais, O David encontra-se no palácio, mais sur la terre, il y a Adonijah mas na terra há Adonias, qui fait alliance avec Joab. que faz aliança
com Joab. Et il y a Abiatar. E também temos Abiatar. Et le reste du peuple qui acclamait Adonijah. E o resto do povo que aplaudia Adonias. Si on a taille à vieillesse, E dali, no tempo da velhice, avant de comme à la taille à fils, antes de chegarmos no tempo do filho, c'est là où nous devons placer le testament. C'est-à-dire, é onde devemos colocar o testamento. Quer dizer, David a continué à régner et pas à moi na te, ce qui a tiki maloba, il y a règne et pas à moi na te. David nunca continuará a reinar ao filho se não deixar as palavras do testamento ao seu filho. Tangu ndamokili. Quando no mundo, J'avais expliqué ça le dimanche. já expliquei no domingo, Ah, Tozana En Rogel. aqui temos o Rogel. J'avais expliqué En Rogel. Já expliquei o rio de Rogel. Esa place Adonijah azokoma roi. É onde Adonias fez ser rei. Et dans l'accès que En Rogel, esa mai, esa piscine terre au Batubasali. E mostrei dizendo que esta água foi criada pelos homens. Esa na tango wana David dans le palais, dans le secret. É o tempo pela qual David, no palácio, no segredo, Azali kopesa Salomon ordre. dando ordem a Salomão, seu Kopesa filho, e maloba ya testament. dando-lhes as palavras do testamento. Pe Salomon akozala na Guillaume. J'avais expliqué E o ça. Salomão vai ser ungido em Gião. Já tinha explicado Guillaume isso. ezali fleuve. Gião é dos Oyo reinos esalami na maboko ya bato te lokola En Rogel. não, que não foi criado pelos homens como Rogel. Sikoyo tomoni toza na deux royaumes. Dali vimos que temos dois reinos. Royaume oyo ezomonana na miso. O reino que aparece aos olhos Adonijah. com Adonias. Le royaume oyo eza dans le secret. E temos também o reino que está em Ya segredo, Salomon. que pertence ao Salomão. Sikoyo Salomon E daí Salomão, po akota na bokonzi. para poder entrar no Po reino, arégner. para poder Il reinar, faut asalela maloba tata atikelaki é ye. preciso usando as palavras pela qual o pai deixou ao seu Il n'y a filho. pas le royaume sans la parole. Não há reino sem a palavra. Il n'y a pas le règne sans les instructions. Não há reino sem as instruções. Yango tolobaki boy. Dali dizemos o seguinte: Là où je pouvais vous exhorter, onde pela qual posso exortar-vos, Salomon a luka royaume te. o Salomão nunca procurou o reino, Aluka akoma roi te. nunca procurou a ser rei. David moto alaka ki royaume. David que lhe prometeu o reino. Mais ata alaki royaume, Mas apesar de prometer o il reino, faut kebisa Salomon que é preciso chamar a sua atenção que, ata oza na bénédiction na nga, apesar de ter a minha ata bênção, oza roi, apesar de ser rei, mais tout autour de toi tu as des ennemis. mas ao teu redor tem inimigos. Sikoyo po longa benemi, E tu, para poder vencer os seus il faut inimigos, to saliteya. é preciso obedecer o ensinamento. Bandeko, Irmãos, bokonzi ya likolo toluka yango te. o rei do céu nunca procuramos. Tomerita yango te. Nunca merecemos também. Soko otali Salomon, Se vê Salomão, otali Adonijah, vendo Adonias, Adonijah aleki era kitoko. Adonias era mais lindo do que Salomão. Adonijah ye moko alobi, E Adonias ele mesmo disse: mboka mongba bayebi ke ngai moto efale na régner. toda a cidade conhece que devia eu a reinar. Seke na bakriteri ya bomutu, Isso é nos critérios humanos. Adonijah mérité. Adonias merecia. Na bakriteri ya bomutu, Nos critérios humanos, Adonijah nde azalaki mokonzi oyo efale batia. Adonias que era preciso ser o rei. Mais Salomon azokoma mokonzi na ngolu. Mas o Salomão tornou-se rei pela graça. Avant d'avancer, nalingi na rappeler mosantu nyonso azolandanga même ceux qui me suivent de loin. Antes de avançar, eu gostaria de dizer a todos os santos, até que me acompanham de longe, Mbala mingi ba promesse ya Nzambe kokisamaka na vie na biso te, c'est parce que tobosanaka chemin oyo. muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas porque esquecemos este caminho. Nzambe po atombola mutu.
Deus para poder exaltar pour alguém, pambola mutu, para abençoar pour alguém, asaela mutu ngolu, para fazer uma graça asaela ao mutu homem, bolamu, para fazer o bem ao homem, tomeritaka ngote. nunca merecemos. Yango nalobaka soki tozwi ngolu tobeta tolo te mpo nyonso eza ngolu. É por isso eu digo, quando conseguimos a graça, não bate o peito porque é uma Mutu graça. moko ateyaka kitoko te mpo atanga mingi te. O homem não prega bem porque estudou bastante, não. Nga nayebi papa moko aza licencié, professeur. Eu conheço um pai que é licenciado e professor. Ntina kimaki. Até eu lhe fugiu. nakundi kuencadre po ateyaka kokaka. Eu tentei enquadrá-lo, mas para poder Mas só pregar agora muita uma coisa. francês, terrível. Mas quando fala francês terrível, Bato mosusu batia maboko nga na kima. as pessoas, outras pessoas lhe colocaram as Azar mãos, mas Maria. eu fugi. Mas é inteligente. Ngolu. Mas a graça, Nyonso tozwi ngolu. tudo que recebemos é a Me graça. kozwa ngolu Mas conseguir a graça nakobatela ngolu e eza makambo. guardar a graça são duas coisas. Amém. Kozwa promesse E receber a promessa ezali eloko moko. é uma coisa, Me kopermettre promesse wana elata nzoto ezali eloko mas mosusu. permitir que esta promessa reveste o corpo é uma outra coisa também. Nous avons beaucoup échoué Nós fomos derrotados parce que nateyaka bien. porque prega bem. Naza na ngolu. Eu tenho a Me graça. obosani instruction ya nzambe oyo ekoki kobatela ngolu na kati na vie. Mas esqueceste a instrução de Deus que pode guardar a graça dentro de ti. Yango boti motema mabe, É por isso que criou ódio, boti koyina. criou a inveja. Basali ya nzambe koyina ekosila te ti ntango ya Eu digo ao seu Deus que o ódio nunca acabará até que Jesus motema mabe voltará. ekosila te ti ntango yesu. O mau coração até que Jesus voltará. Soki esili c'est-à-dire opekisi satana asala. Se acabar isso é impedir o Satanás a trabalhar. David ayebisi Salomo David disse ao Salomão, ata okomi mokonzi mesmo tornar-se rei, ekeba Joab aza. mas cuidado com Joab. Mais bien aimé, Bem nous amado, pouvons tout recevoir de Dieu, mais attention, il y a des ennemis tout autour de nous, podemos dans receber. nous, à l'extérieur, Ah. qui peuvent nous empêcher d'accéder à la promesse. Podemos receber tudo quanto queremos a Deus, mas não esqueçamos que ao nosso redor tem os inimigos que podem impedir o cumprimento da promessa. L'homme s'arrête seulement, O homem para-se, nateyaki bien. já preguei bem. Bato babeti maboko. As pessoas aplaudiram. Mosala nzambe suki wana te. A obra de Deus não parou Il por faut aí. s'attendre aussi na bitumba. É preciso esperar pelos combates. Il faut s'attendre aussi na incompréhension. Deve esperar as Il faut incompreensões. s'attendre aussi na temps difficile. Deve esperar os tempos difíceis. Il y a des temps difficiles dans la vie. Há tempos difíceis na vida. Mais ntango nzambe afutaka, Mas quando Deus paga, moto na moto aza na maloba na ye alobaka. cada um tem as suas palavras pela qual fala. Amém. Nalinga kopesa batémoignage mingi te. Eu não gosto de dar muitos testemunhos, Mais nakoki nazwaka échantillon Maurice, mas posso falar até do Dr. Maurício nazwa échantillon Tishik. e também do Dr. Tichik. nayebaka Dr Maurice napesa ye église ya Kikwita dirige na ba 94. Il dirigeait. Eu me Nga lembro, azalaki te. em 94 dei ao Dr. Maurício para poder dirigir a igreja de Kikwit. Eu não estava. 94. 94. Tuna ye ndenge tobanda oteya. Pergunta a ele que forma que nós pregávamos. Oteya Pregávamos. bakatiere baabunda libanda. E os lutadores a lutar lá fora. Oteya A pregar. likolo eloko eza te ezaka bashere E moko no mpe céu pepe. apenas Ekweli lona, talvez com vento caia. sikoyo nazwi etapa batishik Mas agora a etapa de Tichik. baye okuta église balandanga mpo na ngolu. Il y avait rien qui pouvait. Encontrar a igreja, a seguirmos por causa da graça, não tinha nada. Même na bashadraki bakima église na bango. Até Shadrach fugiram da sua igreja. Mais il n'y avait rien. Mas não havia nada. Sikoyo tobandi obunda. E começamos a combater. Tobundi. Combatemos. L'église ezwi clôture. A igreja L'église ekomi boye. teve Ekomi as mwa paredes bien. e tornou um pouco melhor. As pessoas disseram, Asimbi e ele musika. já mexeu longe. Asi musika yo oyebi kote biso to. E eu mexi, sabe onde nós viemos? Les gens aiment la facilité. A gente ama a facilidade. Eza na batango nzambe afutaka. Há o tempo pela qual Deus Mais il paga. faut Mas é preciso olonga bitumba. vencer os combates. Ndeko bitumba ngo oluka ngo te mekoya. Irmão,
Os combates nunca vai buscando, mas virão. Il faut que tu aies na mutuke. Deve colocar em mente Ata na que zui ngolu ya nzambe. mesmo achar a graça Mais de ngolu Deus, ya nzambe longoli bitumba te. mas a graça de Deus não impediu os combates. Bitumbe kozala. E haverá os combates. Eza bitumba ya kati. Há combates de dentro Eza bitumba e liba. também combates de Joab fora. aza moto ya mosika te. Joab não era de longe. Yamona yebisaki bino. Eu posso vos dizer, Nous échouons beaucoup, c'est parce que les gens sont tellement pressés. às vezes ficamos derrotados por causa da nossa pressa. Tala ta moto asambela. Olha o tempo pela qual o homem Ok. ora. Bon, mais tango ya kolela. Mas de chorar muito. Mais ozela. Zambala kaki. E Deus prometeu, Deus tinha dito, irmão, Nayebisi yo ke ba ennemi bazala. eu digo-te que há inimigos. Le pasteur moi alobi. Moto aza na kati ya Yesu. E um pastor disse, alguém em Cristo Condamnation Jesus, eza te. não há condenação. Nalobi kozala na Yesu eza kovanda na bate. Eu disse, ter Jesus não é assentar no banco. Kozala na Yesu eza kovanda na kiti te. E estar com Jesus não é sentar no assento. Awa eza na bandoki. Aqui tem bruxos, Eza na miyibi. tem ladrões, Eza na baaventurier. tem Não, não. aventureiros. Naza mosantu ya oja. Eu sou santo de hoje ainda. Kozala na Yesu eza kovanda na bate. E ter Jesus não é sentar no banco. Eza na sere moko asala 18 ans na synagogue. Há uma irmã que tinha 18 anos na Amesala na sinagoga batei. e ele habituou-se com os Abikela pecadores, bonamu ya Nzambe te. mas nunca viveu o bem de Deus. eza mpenza likambo ifo motema ya moto ezala convaincu ke makambo yango ekoti na kati na nga partout nazotambola je sens le Seigneur. On n'a pas besoin des émotions, des sensations, mais on a Amen. besoin que Amen. Dieu rende témoignage à notre esprit que nous sommes ses fils. Amém. Não é questão de assentar no banco, mas o homem deve ser convencido que eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Pourquoi on ne voit pas le royaume aujourd'hui? E hoje não temos o reino hoje. Trop de troubles. E há confusões. Por quê? C'est parce que bokonzi ya Nzambe evandi na kati ya bato te. Porque o reino de Deus ainda não está assentado nalingi nas bateli pessoas. bazonga na liteya ya mokolo lingomba au commencement, liteya ya frère Pierre ateyaka au commencement. Il faut que les gens expérimentent la repentance pour bakota na bokonzi ya Nzambe. E gostaria que os pregadores voltassem no ensinamento de Jesus Cristo, pela qual o Pedro pregou o arrependimento nas pessoas. Nzambe ayebisi Josué, Deus disse a Josué: napesi bino kana eu vos dou Canaã, esika bokotia makolo na bino onde pisar vossos pés, nakopesa bino. vos darei. Mais ka Nzambe anayebisi ye Mas lisusu, o mesmo Deus lhe disse: yebisa Israele bazela diga Israel, batala esperar, ndenge arshe ekokenda para ver a forma que a arca vai andando. otelema te soki arshe etelemi te. Não pode levantar-se quando a arca não Ye ntango levantou-se. olakisa yo nzela. É ela que vai mostrar teu caminho. Amém. Nous échouons beaucoup, c'est parce que nous marchons dans nos émotions, dans nos sentiments, nous oublions la parole du testament. Muitas vezes ficamos derrotados porque esquecemos, andamos com nossos sentimentos, emoções, esquecemos o caminho verdadeiro. Bakomi na Jéricho, Chegando em Jericó, babeti Jéricho ekweyi. e feriram Jericó, caiu. Josué atindi bato boketala Ai. Josué mandou as pessoas vão ver o Ai. Bakomi na Ai bazongo ya. Chegando nessa cidade aí, Josué. Josué Mboka muke. é uma cidade pequena. Komitungisa te. Não se preocupe. Yoka maloba na bango. Escuta suas palavras. Kolembisa no kutu batu te. E não cansa a gente. Donc pona bango makanisi ke O que eles pensavam? balonga Jéricho na mayele na bango. Venceram Jericó com a sua inteligência. Bakenda bo babeti bango. Chegando lá foram derrotados. Il y a des fois nous échouons, c'est parce que tozo kanisa comme si on a reçu hier, eza poto kila kimingi, eza poto sala mengolu ya Nzambe, defe kamba biso na moindre détail à vie. Amém. Às vezes nós pensamos que nós vencemos porque ontem jogamos, mas esquecemos que é a graça de Deus que deve nos conduzir nos nossos passos. Salomon, Salomão, ennemi bazali attention. há inimigos de atenção. Sikoyo Salomon, E dali Salomão, avant kota na bokonzi, antes de entrar no reino, ayebi déjà que be ennemi baza. já sabia que existem inimigos. Lelo kamsanga bafinge mutu. A coisa que me admira, me insulta, Basanga na e yo yebi brincar que be ennemi comigo. baza. Você não sabe que é inimigo. Okoki kosalela mutu malamu ndenge nini yango ekopekisa te akritike yo afinga yo ayina yo. C'est ça la nature de l'homme. Pode fazer todos bem a um homem. Isso nunca vai impedir para poder criticar-te.
asili. Isto é a natureza humana. Si vous sortez bandolo. Baloba na ngani? E o que falaram? O que disseram? Le roi na comme une église vont batia ba to le roi ba biroder. Como cheguei numa igreja lá como se fosse sinfo. Monter aí. O pregador vem. Papa. Ele vai chegar lá. O que vão fazer? Ba pensar rapport. Vão dar um relatório. Dizer aqui. Ba to ba pensar rapport. O que dá um relatório? Ba mo pe ba lobela bino ma. Eles também falam mal de vocês. So na vandi boy. Se eu estou aqui assentado, alguém vem até mim. Alobeli Maurice ma be 30 minutes. Dizendo mal de Maurício 30 minutos. Chega na carte da ngape akuti accès mon. E dentro de mim encontrou o acesso. Amém. Amém. Os que dizem, tinha dito o seguinte. Pergunta, quando ele falava, o que tu tinha dito? Não quer exaltação. Tudo bem, voltamos no Testamento. Que o Senhor Jesus abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Este é o reino de Deus. Temos inimigos que devemos colocar em mente e sabendo combater segundo a instrução de Deus. Retournons là. Voltamos ali. Le temps du Père, o tempo do Pai, c'est le temps de la loi. É o tempo da lei. Où le Père dominait, pela qual o Pai dominava, où le Père régnait. Pela qual o Pai reinava. Le temps du Fils, o tempo do Filho, c'est le temps de la grâce. É o tempo da graça. Mais retenez ceci. Mas saiba de uma coisa. Salomão a régné le cola na deux dimensions. Reina como se fosse em duas dimensões. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me suivre et me comprendre ici avec beaucoup d'attention. Quero que o Senhor vos ajude a acompanhar-me com muita atenção. Voilà ce que David dit. Escuta o que David diz. Celui qui règne, quem reina e que domina, é comme le soleil qui se lève, é como o sol que sai après les cieux sans nuage, e com o céu sem nuvens. Mais ma maison, mas a minha casa não é assim. Ou não é assim. Parle du passé. Isso é do passado. Mais Dieu a établi, mas Deus estabeleceu une alliance éternelle. Uma aliança eterna. C'est-à-dire que Mokonzi, quer dizer que o reino, il fallait à la moi, n'expliquer que dimanche. O rei que deve ser o sol, já expliquei no domingo. N'expliquer comment David a bimaki na moi. Expliquei como David saiu no sol. Mais David a solo sur deux temps et royaume. Mas o David fala acerca de dois tempos de reino. C'est que le fils régnera. Isto é, o filho reinará. Mas il régnera. E ele reinará jusqu'à ce que tous les ennemis soient sous sa marche-pied. Até que todos os seus inimigos sejam por baixo dos seus pés. Alors, então il régnera encore. E ele reinará mais ainda. C'est que moi, isto é o filho Salomão a régner, vai reinar, mais a régner, mas vai reinar mais ainda. Pour Salomon tanga comme roi, porque Salomão quando tornou rei, il faut banda ko exécuter le Novo Testament moko. É preciso executar a palavra do testamento uma a uma. Je vais descendre un peu plus bas ici. E eu quero descer ainda mais baixo. Écoutez-moi très bien. Escuta-me muitíssimo bem. La gloire de Salomon devait attirer les gens. A glória de Salomão deveria atirar as pessoas. Mas Dieu n'a pas glorifié Salomon. Deus não glorificou a Salomão. Si les ennemis n'étaient pas éradiqués dans son royaume. Se ainda os inimigos não tinham ainda acabado no seu reino. Avant Zambazo Salomon. Antes de Deus tomar a Salomão. Colocá-lo como perfume, todo mundo começava a vir. E rainha de Saba, as nações vieram. Não era pela força de Salomão. E quero que as pessoas venham ouvir-me. Deus que fez espalhar o cheiro de Salomão em todos os sítios. Mas antes, começou a purificar o rei. E ele construiu. Dali a sua glória começou a atrair as pessoas. Jesus nasceu o rei.
Nous qu'à tourner serait imagination oreille. Comme au menino, os magos vieram dizendo que está à procura do rei. E ele nasceu rei. Mas para que o seu rei nos espalhasse, ele precisa começar a vencer os inimigos até no Gólgota. E ele venceu. Dali Deus espalhou seu cheiro no mundo inteiro. Da forma que nós estamos aqui, temos muitas promessas, mais nous sommes trop pressés. Mas estamos com muita pressa. Alguém quer que o cheiro saia, mas Deus faz espalhar o cheiro. Ici, j'insiste et je vais souligner si l'inimitié et le monde na kati ya batote makambo nzamba tena kati na bato erokenda musika te ekoyoka. Aqui o sublinha dizendo: se a inimizade ainda não sair nos corações das pessoas, as coisas pela qual que Deus colocou nas pessoas nunca vão se manifestar. É por isso que na sexta-feira preguei dizendo que o inimigo do homem é apenas o homem ele mesmo. Vou repetir aqui. Porque Amalek perto, está perto. E ele que colabora com os inimigos afastados. O inimigo afastado nunca virá primeiro. Se não haver Amalek. Dali Saul cometeu um erro. Mata Amalek. E deixando Amalek pela deixou. E ele que ele matou. Mas David antes de tornar rei, e ele matou Amalek. Para que Amalek não lhe mata. A fraqueza que nós deixamos é a mesma fraqueza que vai nos matar. Queremos que a graça de Deus e vença a fraqueza. Dali que vamos vencer verdadeiramente. Est-ce que tout le monde me comprend? Amém. Todo mundo me Vous me comprenez? Amém. Retournons là. Voltamos aqui. David, c'est le temps du Père. David é o tempo do Pai. C'est la dispensation de l'amour. É a dispensação da lei. La grâce ne pouvait pas être manifestée A graça não podia se sans la manifestar vieillesse du Père. sem a velhice do Pai. J'ai expliqué ça le vendredi passé. Eu expliquei na sexta-feira passada. Avant que Isaac appelle Esaú son fils, Antes que Isaac chama Esaú, seu il filho, a fallu que la vieillesse soit manifestée. era preciso que a velhice seja manifestada. Le temps de la vieillesse, O tempo da velhice, suivez-moi très bien, acompanha-me bem. quand Jésus est venu, Quando Jesus veio, Jesus veio, Jesus já explicava a fraqueza do pai. Porque basta de ver o filho, porque o pai enfraqueceu. Enquanto que Abraão ainda está forte, Isaac nunca vai casar. Isaac se é forte, e Jacob também nunca vai casar. Donc pour Jacob abala, para que Jacob case, il faut Isaac comme vieux. É preciso que Isaac torne-se velho. C'est que velho. la vieillesse, isto é a velhice, é como a transição do tempo do pai e do filho. Eu quero vos dizer que quando Jesus andava no mundo, onde se encontrava o pai? Dentro dele. E onde estava o filho? Nele. Porque Jesus, e ele que ajudou o pai e o filho. Mas para que o filho seja manifestado, é preciso que a velhice do pai acabe se manifestando. Dali Jesus andando, aí vejo olhando, pai, aí vejo filho, porque ele que ajudou. O tempo da graça é o tempo pela qual a força do Pai acaba. É onde o testamento de David deve ser manifestado. S'il vous plaît, passez là, on monte quelques degrés. Acompanhe-me porque aqui vamos subir alguns degraus. Salomão na likolo. Salomão no céu, ou lá em cima, entrou como?
Suivez ça très bien parce qu'on explique la vengeance de Joab. Acompanha bem porque explicamos a vingança de Joab e daí entramos no Não quero repetir as coisas que preguei no domingo. Olha cá em frente. Quando Salomão, David dando-lhe as palavras do testamento, aqui Adonias, não, ele Rogel, e ele fez associação. Temos o poder político. Adonias ajuntou-se com Joab, o poder militar, ajuntou-se com Abiatar, o poder religioso. Quando eles se juntaram, comendo e bois e ovelhas, ao comer, o profeta, olhando a sua festa, explicou a mulher. Ali a mulher ainda não subiu no palácio. Disseram a mulher: a coisa que Adonias fez é pela sua morte e o filho. É preciso subir. Amém. Le prophète, o profeta vai tirar a mulher e o filho e fazer entrar até no palácio. E quando a mulher entrou no palácio, o profeta também seguiu no palácio. Já expliquei no domingo este. Não vou repetir. Agora olha. Enquanto Salomão está em segredo, aqui há um festim a realizar-se. Mas o desejo de Adonias, porque era matar o filho, porque era uma questão do rei. Aquele que deveria reinar era o Salomão. Mas Adonias precisa do Salomão. Quando Salomão subiu no céu, dali vimos o segundo desejo de Adonias. Era o desejo da mulher. Quando queria tomar a mulher, dali Salomão dará a ordem que Adonias seja executado. E Adonias não vai morrer sozinho, mas juntamente com Joab. Porque aqui chegamos na batalha de Armagedon. Amém. Exactement c'est ça. Exatamente isso. O que é que nós queremos estudar aqui? Salomão tornou-se rei, mas ainda existe Joab. E David disse o seguinte: enquanto que Joab anda, e ele anda com sangue nos sapatos, anda com sangue no seu cinto. C'est-à-dire Joab. Quer dizer o Joab? Só vou verificar a escritura. Se verificar a escritura, David se souvenir. David se lembra chefs d'armée. Da morte de 12 chefes de exército. Joab matou onde? Na ngambo ya Jordão. A outra banda de Jordão. O Joab matou. Na Cana Kotoyo. E em Cana, Joab também matou. C'est que Joab azotambula na makila. Isto é, Joab anda com sangue. Il y a deux côtés. Dos dois lados. Donc Joab c'était un ennemi. Porque Joab era inimigo. Mais il était aussi serviteur de David. Mas também era por enquanto servo de David. Como este homem é servo de David, mas também ao mesmo tempo é inimigo de David. Aqui todo mundo perdeu-se. Salomão, para que o seu reino tenha paz, acaba com os inimigos. O Paulo diz: o filho que reina. Mas até que o último inimigo, isso já tornou rei. Mas existe a morte. Amém. E a morte é o servo de Deus, aceita. A morte é o servo de Deus, mas também é o inimigo.
doava yesu akufa Antes de Jesus morrer, wana toza na ngambo ya Jourdain ali estamos no outra banda do liwa Jordão. boma E a morte matou. yesu akufi akati biso Jourdain Jesus morreu, nos fez liwa atravessar o ezokontinue Jordão. kozala ennemi E a morte Donc, continua a ser inimigo. jusqu'aujourd'hui Até hoje dia, la mort c'est un ennemi a morte é um inimigo. ata azalaka mosali ya nzambe Mesmo ele, o servo de Deus, mais aza mpe ennemi mas também é um sikoyo inimigo. si longtemps que liwa azali Enquanto que a morte existe, Salomon Salomão, moto ya kimia o homem da paz, royaume na ya kimia ekomonisama te e a sua paz nunca vai se nde manifestar. tozala na nzoto oyo Da forma que estamos aqui no corpo. lisiko na biso ekoki nano te E o nosso resgate ainda não cumpriu isso. longwa frère moko ayemba lisiko ekoki Como o te irmão disse, cantou dizendo que o nosso. baennemi basili nanu Porque te os inimigos ainda não acabaram. bamaladi ezali Há doenças, badifficulté há ezali dificuldades. toyekola vendredi Vamos estudar na mariage sexta-feira. ni eza entre Joab Qual é o casamento que existe entre Joab Shimei e Shimei? c'est-à-dire na kati ya liwa Quer dizer, dentro da morte, lisumu ezali há o pecado, mobeko ezali há também lei. etambolaka ensemble Mas andam juntos. raison pour É a laquelle razão pela qual, ata yesu akomi mokonzi mesmo Jesus tornou-se rei, mais baennemi baza nanu mas existe ainda oyo il inimigos. faut continuer Porque deve continuar kokweyisa moko kino ennemi ya suka liwa mpe biso tokokɔta na nkembo tokoyemba liwa wapi makasi na yo wapi nguya na yo até fazer cair até que nós vamos cantar aqui a morte, vamos perguntar: oh morte, onde está a tua força? c'est-à-dire Quer dizer, yesu aza deja mokonzi Jesus já é rei, parce que wana eza testament ya david porque isto é o testamento mais de les ennemis David. sont encore là Mas ainda existem inimigos. so toyaka chaque jour na culte mpo baennemi baza na Se nós viemos cada dia na igreja, porque existem inimigos. nzambe alobaki Deus tinha dito: esika nyonso bokotia makolo na bino todos os lugares que vão pisar os vossos pés, natie droit ya rachat eu coloquei o direito de Paul a resgate. dit. Por quê? mpo moyuda Porque o judeu akoki mpe kokóma pauvre pode tornar pobre ateki mabele vendendo a sua nzambe terra. ayebaki na kati ya kana Deus sabia que dentro de Canaã bata difficile mpe kozala haverá tempos difíceis, mais atiaki droit ya rachat mas colocou o direito de resgate. c'est-à-dire lokola naza mosantu Como eu sou santo, makambo makasi ekoki kokóma pode acontecer coisas duras, mais sango malamu ezali ke mas a boa nova é que, lokola naza mabele ya kana como eu sou a terra de Canaã, lisiko ezali há resgate. je vais dire quoi au juste Quero dizer o quê? nafingi oloba ke É para dizer que david oyo akomi mokonzi David, salomo akomi o mokonzi Salomão que tornou o rei, mais na aliás, ngambo oyo tomoni association mas no outro lado vimos a associação. ça c'est l'explication de l'Apocalypse 17 Isto é a explicação de Apocalipse 17, oyo tomoni mwasi pela qual vimos a avandi mulher likolo ya nyama assentado acima da mpe besta nyama do aza na animal, 7 têtes e o animal tem 7 Na cabeças e 10 chifres. je vous dis au nom du Seigneur Eu Jésus vos digo em nome do Senhor dans le Jesus moment où Cristo. nous parlons No tempo que nós falamos, le diable rassemble les gens pour s'opposer à la vraie parole o diabo ajunta as pessoas para opor-se na verdadeira palavra. c'est ce que frère Paul appelle É isto que o irmão Paulo le chama mystère de l'iniquité o mistério de iniquidade. c'est ça Isto é, le mystère de l'iniquité o mistério da c'est iniquidade. cette association E este ajuntamento, c'est la associação, manifestation de l'antichrist é a manifestação de Anticristo pour s'opposer à Salomon para opor-se a Salomão, qui est le vrai enseignement que é o verdadeiro ensinamento qui est dans le testament de David que está no testamento de David. c'est ba opposant à Yesu E os opositores de Jesus eza na opposant ba politicien te não são os políticos, ba opposant à Yesu Os eza opositores ba de Jesus. pasteur oyo bateyaka mabe são esses pastores que pregam mal. église nyonso eteyaka mabe Toda igreja que prega mal, bateyi nyonso batindama te todos os pregadores que nunca foram baza na enviados, association ya donija pour s'opposer à la estão vraie nesta parole associação de que é Jesus Salomão. para opor-se na verdadeira palavra que é o Salomão. ils sont São, bazalaka eram bazali e estão mpe bakozalaka e também virão. kino ntango Salomon akomema na nkembo Até que o Salomão sairá na sua que glória. le Seigneur vous bénisse Amém. yango nateyaki bino nalobi É por isso que vos preguei dizendo: liteya nyonso eza ya kondima te todo ensinamento não é de aceitar. moteyi nyonso aza ya kondima te Todo pregador não é de aceitar. parce que Porque baassociation
temos associações oyo Satan a suscité pela qual o Satanás mpona suscitou kosopoze na liteya ya solo, para opor-se no verdadeiro ensinamento, contrairement na testament, contrariamente ao testamento. ekoma ebele. Já são Pe bastante. nakebisa yebi no place nyonso bakomi assemblée de E Saints, chamei assemblée a de Saints. atenção dizer que todo lugar que está escrito Assembleia dos Santos Oyo não okuti são. bakomi assemblée de Saints. Pode ver escrevendo Assembleia dos Santos. Mais esika nyonso bakomi assemblée de Saints, assemblée de Saints. Mas não em todos os lugares que escreveram Assembleia dos Santos. é Assemblée de dos Saints Santos. solo eza place liteya ya David ezali garde ndenge te ya makasi. Assembleia dos Santos verdadeira é onde que o testamento de David está guardado da forma que foi pregado. C'est-à-dire, Quer dizer, na testament ya David, no testamento de David, nani mokonzi? quem é o rei? David. David. Ata bana ya David baye ebele, Mesmo os filhos de David vieram muito. moko akozwa place ya David te. Ninguém tomará o lugar de David. Bapaster bakozala combien? Pode ter tantos pastores. Moko akoma Yesu te. Ninguém vai tornar-se Biso Jesus. nyonso Todos nós toza na continuité ya liloba ya temos testament. a continuação da palavra de Deus. Yango nayebisaki bino dimanche ke É por isso que vos falei no domingo que ntango bayebisi David quando disseram David, bana na yo bakufi os teus filhos morreram bamanda osala matanga, e começaram a fazer Matanga ya bana. o luto dos filhos, confusion. confusão. Poso bana nyonso bakufi, Porque se todos os filhos c'est le morreram, royaume ya David esili. isso é o reino de David acabou. Ne moteya mibale alobi te. E o segundo pregador disse não, Moko nde akufi. apenas um que morreu. Siko moko wana ntango E azoloba este um ao akufi, falar que morreu, batala boye olhando assim, bana ya roi nyonso bazongi. todos os filhos de rei voltaram. Seke liwa ya Amnon Isto é, a morte de ezongisa Amnon bana ya roi, fez voltar todos os filhos de rei ekimisa Joab. e expulsou Joab, Absalão. Absalom akima, Absalão me fugiu, bana ya roi nyonso bazongi. mas todos os filhos de rei voltaram. Yesu ntango akufa na ekulusu, Jesus, quando morreu na cruz, eza teke bato nyonso bakufa te. não é todos, Ye moko. apenas ele. emonanaka lokola bato ebele, Mas isso aconteceu como muita ezalaki gente, ye moko. mas apenas ele mesmo. liwa na ye A sua morte. ezongisa biso na ndako ya bomoto. Israeli nde akenda. Mas Israel foi. Israeli nde abomaka mwana. Israel que matou filho, akozonga e voltará ntango bakotumba elanga quando que na mokolo elongi ya tata. daí verá o rosto do pai. En réalité, Na verdade, mokonzi azaka moko. apenas temos um rei. nayebi te so toyokani awa bien, Não sei se nós toyokani awa entendemos. bien parce que nalingi na avance na Porque verset quero total. avançar no versículo pela qual lemos. sikoyo David alobi boye, E dali o David disse o seguinte: mokonzi wana ekoya este reino virá lokola soleil. como o sol. bandeko ese bokondima nayebisa bino ke lelo yesu aza soleil mais soleil yango elala. Irmãos, será que vão aceitar que eu vos diga que Jesus é o sol, mas o sol dormindo? elala mpo wane Dormiu por quê? ntango Josué amoni Quando Josué viu bazobundisa liboto basalaki na ye alias Gabaon, e pelejando com o povo pela qual fez a aliança Gibeão, agangela moi e ele gritou ao sol: telema para-te! moi etelema likolo ya O Gabaon. sol parou em cima de Gibeão. seke soki ange moko aza likolo Se havia um anjo no céu, amona Gabaon te, verá, não verá amona moi Gibeão, ekouvri Gabaon lokola mas elamba. vendo o sol cobrindo essa cidade como roupa. soko oye na Gabaon Se vier em Gibeão, molili eza te, não há po trevas, moi etelema. porque o sol parou. moi ekokontinue course nango. Oi, o sol vai continuar a sua marcha. c'est-à-dire que lelo Isto é, hoje em dia, moi alala o sol dormiu na libota moko, numa família. libota yango lingomba. E esta família é a igreja. yango moni Jacob E alobi, por isso verá Jacob mwana diz: na ngai Juda, o meu filho Judá, oza kosi, tu és leão. oye lokola lion, Veio como um leão ofukami lokola lion. e ficou de joelho como leoa. nani akotelemisa yo? Quem vai te fazer levantar? c'est que moi Juda Isso é o sol ntango Judá. akomi na ngolu, Quando chegou na graça e ele prostrou-se. Hoje, nzambe aboma na ntango ya Sodome, Deus que matou no tempo da na Sodoma, ntango ya Noé, no tempo do aza na Noé, kati ya lingomba, está dentro da igreja, azoboma te mas não está mpo matando alali. porque está dormindo. yango moni É por isso que David azoyemba alobi, David cantou dizendo: ntango bana ya lion banelaka, quando os leãozinhos choram, bagangaka epai ya Nzambe, gritam a Deus, clamando a apesa Deus bango biloko. para lhes dar de comer. ntango wana Neste tempo, Nzambe abendi moi,
Deus chama o sol molili ekoti na zamba. e as trevas entraram na floresta numa Zamba ekoti na agitation. J'aime ça. e lá há uma agitação. Donc agitation eza na zamba. Esta agitação na Bongo floresta, ya zate. porque não há sol. Nde bana lion babandi kolela. Dali, os leãozinhos começaram a chorar. Siko réponse. E a resposta, Zamba kobimisa moi. Deus vai fazer sair o sol, Bazwi biloko. mas dando comida, Batikali kimia. e ficaram em paz. Jean bazolela poane. João chorava por quê? Po mo ezala ite. Porque não havia sol. Jean ozolela pourquoi? João chora por quê? Po bazoluka nani azala Porque makoki. procura quem é capaz, quem é digno. Siko Jean tanga azolela. João ao chorar, Oya ko répondre eza kosi. quem vai responder é o leão. Po Jean azala ikosi. Porque João era Azaki leãozinho. mwana ya kosi. Era leãozinho, Azolela. chorando. Nde mama ya kosi. Dali a A leoa répondre ye. vai responder. Jean kolela te. João não chora. Tala kosi. Eis aqui o leão, Atala bo mwana. olhando assim um cordeiro. Seke kosi alali. Isto é, o leão dormiu. Bolu. Graça. La grâce, A graça c'est aujourd'hui. está hoje. Yesu, Jesus, Zambi, Deus, alali leo na kati ya lingo. dormiu dentro da igreja. Yango ta Jean mona É mwasi. por isso que quando João viu uma mulher Alati moi. vestindo de sol, Muto akomi lusu na moi loko elamba ndenge. a mulher tornou consolo como o vestido, porque Me tango mwana kenda na liboso. mas quando o filho subiu, Mwasi azalaki lusu na moi te. a mulher não tinha mais o Akomi na sol mapapu. e tinha Très asas. important. Muito importante. Wala alongo lingomba. Saindo da igreja Azongi libote ya e voltou-se o povo de Israel. Parce que riti ye moko. Porque Ruth Azalaka Leia. era Leia, Azalaka te Rachel. a mãe era também Raquel. Tozonga nano E arabi. voltamos ainda aqui. Toza kaka na démarche moko tozosa. Estamos com essa de marcha que estamos a fazer. C'est-à-dire que Quer dizer que Yesu yalali lelo Jesus que dormiu hoje akotelema. vai levantar-se. Kokotelema wana. E este Yango levantamento David azobenga. que o David chama, Moto ya korenye. quem vai reinar Akobima lokola moi. vai sair como o sol. Yesu Nzambe. Jesus Deus C'est le roi. é o rei. Nayebi te soki no bozo di mati Yesu bando tambola eza moi moto bando tambola. Não sei se vocês vão aceitar que enquanto Jesus andava, Ye era o moto sol que bando andava. tambola moi. É o sol que andava. Yakomi na Golgotha. Mas chegando no Golgotha, Alali. e ele Alali pousou. pode. Pousou por Moi quê? lingomba kota. Para que a igreja entrasse. Biso tokoti. Nós entramos, Tokota na molili te. não entramos nas trevas. Mokili eza na molili. O mundo está nas trevas, Lingomba eza na molili mas a te. igreja não se encontra nas Les trevas. portes de séjour de mort As portas ne prévaudront jamais contre nous. não prevalecerão na minha igreja, Mais akotelema. mas vai se levantar. Tango akotelema. E quando vai se levantar? Atelema lisu lokwa meme te. Não vai se levantar como cordeiro, Non, atelema lokwa kosi. mas como leão. Esa moto nyonso asimbinga. Será que todo mundo Eza lokwa acompanha? Juda. É como Judá Azokenda. indo Mpona kotendre ba meme na ye. para Mpona tosquiar kotendre. as suas ovelhas. Mais ntango akutani na mwasi. Mas quando encontrou-se com a mulher, Wana azalaki lisu kosi te. não era mais leão. Akiti akomi mobali. E ela abaixou se tornando seu Tango marido. akei. Quando foi, Ayoki sango ke. ouvindo a notícia que Belle fille na yo akomi na zevi. a sua nora engravidou, Kozonga azozonga. ao voltar ele, Azonga lisu mobali te. não volta como marido, Azonga kosi. mas como leão. Mais à cause ya bilembo Mas akuti. por causa dos sinais que encontrou, e esta mulher achou a graça. Nalingi seulement koloba ke. É para dizer apenas que David azoprofetize. David profetiza: Oyo azali kodomine. quem domina Akoya lokola soleil. virá como o sol. Mais quel soleil? Mas qual é este sol? 2 Samuel 23. Nous sommes toujours là. Segundo Samuel 23. Tokei mbango po tosilisa yango. 2 Samuel 23. Bandanga verset 2. Tokei. Começa no seu versículo 2. L'Esprit de l'Éternel parla par moi et sa parole est sur ma langue. O Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha língua. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, oui, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel, e me disse: quando o justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la
matinée et sans nuage. Voilà, suka. Até ele será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens. Zamba ba explication. C'est-à-dire, Quer dizer, David azali koloba maloba na ye ya suka. David fala suas últimas palavras. Azali koloba likolo ya mokonzi ya koya comme roi soleil. Fala a respeito do rei que virá como o rei sol. Mais akoya, Mas virá tango likolo ezali sans nuage. quando o céu ainda está sem nuvens. Il y a une pensée que Dieu a cachée ici. Há pensamento de Deus escondido ali. C'est que ce que Salomon a commis roi, Isto é, quando Salomão torna rei, likolo o céu est comme clair. torna-se claro. Donc avant ya comme roi, Antes dele ser likolo tornar ezaki rei, na ba nuage. e o céu tinha nuvens. Strictement interdit de raisonner. E nós proibimos Ézéchiel raciocínio. chapitre 34 verset 12. Toquez rapidement. Ézéchiel 34 verset 12. Toquez. Ezequiel 34, versículo 12. Ézéchiel 34. Ezequiel 34, 12. Comme un pasteur respecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Voilà. E como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Complétez 32 44. Ézéchiel 32 44. Complétez ce verset. 32, 44. Allons-y. 32, 44, exaté. 32. Combien? Ézéchiel combien? 32. Attends. Banda verset 30. A partir do seu Tanga versículo 30 kita. 30 desce. Ézéchiel 32, 30. Là sont tous les princes. Non, s'il vous plaît. Lamentation 3. Lamentation 3, s'il vous plaît. E Lamentação 3. Lamentation chapitre 3. Verset 44. C'est ça le verset que j'ai cherché. Allons-y. Lamentation 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 44. Allons-y. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Voilà. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. C'est-à-dire, Zambé, Quer dizer, Deus, tango nuage ezaya kokanga. quando ainda a nuvem está fechada, Tango likolo ezaya kokanga. quando o céu ainda está na escuridão, tem nuvens, Eza tango ya passe. é o tempo Eza tango nzambe azoyoka te. é o tempo pela qual Deus não acompanha a Eza tango oração. ya É tribulation. o tempo da Ya tribulação. momo Ezekiel. É por isso ver Ezequiel. Deus Deus disse dentro de Ezequiel, dizendo: tango nakopanza, tango nakorécupérer Israël. quando vou recuperando a Israel, Ekozala lokola tango oyo será como no dia pela qual napanzaki bango te. não é tempo que eu dispersei, Tango likolo ezalaki molili. pela qual o céu estava na escuridão. Endeko Job azoloba. Irmão Job disse: Naza na bapasi. eu tenho Likolo na problemas, mesa molili. o meu céu está na escuridão. Il y a des fois nous pouvons prier, Às vezes podemos orar, nous pouvons gêner, podemos jejuar, mais aussi le temps que Nzamba répondre na nous te. mas enquanto que Deus ainda não respondeu, Likolo ezala lokwa molili. o céu está fechado. Si vous critiquez le lobby, A escritura confirma: roi koya. o rei virá Lokola likolo oyo ezangi nuage. como o céu que não tem nuvens. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Le ciel est éclairci. O céu está iluminado Parce que le ciel c'est le miroir. porque o céu é o espelho. Tango akoya, Quando virá o rei, akobima lokola moi, sairá como o sol
oyo likolo na mweza ya kongela pela qual o seu não tem nuvens. tango ya passe sili Este é o tempo das dificuldades tango ya acabou. kolele O sili tempo de pranto Tango de ya chorar mikakatano acabou. sili. O tempo das dificuldades nde acabou. mokonzi wana koya lokola moi. Dali este rei virá como o sol. Que le Seigneur vous bénisse. nalingi mutu nyonso azosambela ayeba ke yesu aye nanu te. Quero que todo aquele que ora sabendo que Jesus ainda não veio. yango so oke l'église moko neti bafrère moko batiaka lipata É por isso, se for numa igreja, os irmãos colocam a nuvem. melongo ya mawa ezaka lipata yango eza molili. Mas uma coisa da tristeza é que esta nuvem está na escuridão. Lomana Está sabe escuro. ndeko mona yebisi bango. Eu fiz um debate com Profeta os bino aza irmãos. na kolongulu O seu irmão está descalço na liputa lisusu e também com pano. leso aza na kolongulu seka aza na droit de Mas la se está descalço, não tem direito de liputa seka aza mwasi. E também com pano, é uma oke mulher. l'église omoni lipata E chegando numa igreja com nuvem, me yesu aye nanu te. mas Jesus ainda não veio. wana eza lipata bademo. Não, é a nuvem dos demônios. motango ya koya Porque quando ele virá, likolo ekozala o céu vai estar claro, sem nuvem. bino Vocês bolobaka ke na butu na pokwa Dizem que Nakolobaka na de lingala te. vous dites que le soir Vocês dizem que de tarde il fera beau e será, parce que le ciel est será rouge parece porque o céu está et vermelho. le matin E pela manhã il y aura de l'orage haverá nuvem parce que le ciel est rouge sombre. porque o céu está escuro. La couleur du ciel E a cor do céu explique le temps. explica o tempo. Voilà pourquoi Job, Razão pela qual Job, quand il se lamentait, quando ele lamentava-se, Élie est venu enseigner à Job le ciel. Eliu veio ensinar ao Job, Il dit o céu, Job, dizendo: Job, sokotali likolo gosta de ver o céu, eza na molili tem escuridão. eza lokola moi ebatami. E como o sol escondeu-se, Nzambe apesa bino intelligence. que Deus vos dá inteligência. Moi mobali O sol, o homem. lelo soki totali likolo Se hoje vemos no céu, toomona molili vimos a po escuridão, abatami nano. porque ele escondeu-se. Oyebi pourquoi abatami? Mas por que ele Na escondeu-se? ngomba ya Olivier E na montanha das ovelhas, eloko emema Yesu a coisa que levou eza na Jesus lipata. era a Se nuvem. nakota na lipata E isto entrou na nuvem, abatami lokola moi. escondeu-se como o sol. Ko biso na mabele E nós cá na terra, ere moko otambola po ao moni invés molili. de tentando ver a Nayebi escuridão, biso na poko ya lelo ke mas hoje, nesta tarde, vamos molili ver eza po moi abimi na a yo. escuridão porque o sol ainda não saiu. Mais nous attendons. Mas nós Yango aguardamos. yebisi bango ntango bomona Por isso, makambo oyo quando vê essas coisas otombola miso na likolo e olhar para po o céu, lobiko na bino ezali koya. porque a vossa salvação está Lobiko vindo. ezoya mpo na nini? A salvação vem Po por quê? mobali Porque o marido e oyo o esposo batami que escondeu-se, eza na ntango moko haverá um tempo akobima que vai mpe sair likolo ekozala clair. e o céu vai ficar Eza livre clair mpo na das nini? nuvens. banuage nyonso ekolimwa Porque todas as nuvens vão sumindo. nde na te naza lipata Da forma que está a pregar só uma nuvem, o mopepe simbi na obwaka mai que o vento mexeu e jogando água. motei nyonso aza lipata. Todo pregador é uma Me nuvem. ntango yesu akoya Mas quando virá o Jesus, lipata mo ozala lisu na mai te. nenhuma nuvem terá akorekupere água. nyonso Vai recuperando et il tudo. sera le vrai Salomon E sur la terre. será o verdadeiro Salomão cá na terra. Voilà pourquoi Razão pela qual Jean voit un ange qui descend du ciel. João viu anjo descendo do céu. Un ange puissant et fort. Anjo poderoso e forte. Azoya Vindo. atali elongi Olhando o rosto, amoni moi. ele viu o sol. C'est que ange Isto é o anjo oyo azoya na elongi ya que moi. vem com o rosto do céu. Ezalaki ange te. Não era um anjo Elako oyo qualquer. amataki É aquele que ye subiu wana kiti na e o te. mesmo que desceu com a glória. soki na bapharmacie na baboutique ebele Se for nas farmácias, nas boutiques, nas okobi cantinas, apocalypse 10. verá Apocalipse 10. Apocalypse 10 ezala prophète moko te. Apocalipse 10 não é um profeta. Apocalypse 10 ezalaka Apocalipse 10 é ntango nuage ekolimwa quando a nuvem vai sumir. oyo eza ntango ya batribulation É o tempo das tribulações, o tempo de chorar, o tempo das nde ye perseguições, akobima. que ele vai sair. siko ange wana akobima E este anjo sairá. aza lisu ange te azoya mpo abikisa Não bato é o anjo que vem para salvar as pessoas, me azobima na elongi ya mas moi vem com a semelhante do po sol akokisa eloko david alobaki para ke cumprir a coisa que David c'est lui tinha dito. qui domine Aquele
lèvera comme le soleil. Il levantera comme le sol. Ce que tant Yesu akoya. Et quand verra Jésus, quand il verra, Nalingi na sala différence pour aussi manga et bien. o que fazer a diferença para acompanhar-me bem? Nazongi sima. Eu volto atrás. Salomão Akomi mokonzi. tornou-se rei, Mais mokonzi ne bosuka wana te. mas o seu reino nunca vai Il parar faut por ali. tonga. E ele teve construir, Akotonga na Jérusalem. vai construir em Jerusalém, Pendant ma construction, ça fait partie de son royaume. porque até as construções fazem parte do seu reino. Jérusalem est dans la ngomba mibale. Jerusalém são duas montanhas, Morija, Moria Sion. e Sião. Ce que Salomon t'a comme mokonzi. E Salomão, quando tornou-se A kuti rei, que papa a tonga déjà awa. encontrou seu pai construir em Sião, Mais quand tonga likolo, mas construir lá em cima, papa tika seulement ma matériau de o construction. pai só deixou a planta e as matérias de Kotamu ya construção. iye. Quando ele veio, Na kanisa ki Salomon fala si Salomon tonga. eu pensava que ele deveria acabar de construir Bon mali na moi si mon pai. para amar uma mulher Mais estrangeira. Salomon, Mas Salomão, si azo tonga, ao construir, alingi pe moi si. já conquistou uma mulher, amou uma mulher. A konti moi si na E Jérusalem. fez entrar a mulher em Jerusalém, Mais mas, atiki moi si awa. deixando aqui no Amatina palácio. Nicolau. E ele subiu, Tanga sili si quando kotonga. acabou de construir, Atongi na ndako ya moi e si. ele construiu até a casa para a Akoya mulher. kozwa moi E si. dali virá Com tomar a place mulher, Azali. porque onde ele Moacir quiser, Azali. a mulher também esteja. Yesu ti aya na mokili. Jesus da forma que veio no Samba mundo. silisaki na okotonga te. E Deus não acabou ainda de construir. Même ça vient au ministère à otonga. Vou dizer o mistério de construir. Bolingi na expliquer te. Não quero que eu explique. Bon, na pesa bino mo masanga pour Eu vou vos dar um pouco de vinho. Neemi avandi. Neemias já Ayoka sentou-se, sango. ouvindo a notícia. Mboka na bango. A sua Eza ya cidade kozika. estava Moto queimada. akotonga za te. Não havia ninguém Mais para yaza construir. bien. Mas eles também. Azui susi wana. E ele tomou aquela ansiedade, vestiu. Asukisi na motema te. Não parou no coração. Abibisi yango lelo. E ele fez sair aquilo no Sebe rosto. sota lelo ngana ebi. Vendo o seu rosto, Eza na mawa. tem tristeza. Mawani. A tristeza de quê? Ya sango ya motema. Da notícia do Sango ya motema coração. nini? A notícia do coração Eza do quê? makambo ayoka. É as palavras pela qual ouviu. Siko amemi pe vinyo. E ele levou o vinho. Eza na sens te. Não tem Bon, vinyo sentido. esepelisaka mokonzi. Porque o vinho Mais alegre. yazo kama vinyo na elongi ya mawa. E ele levou o vinho Donc, com a ti tristeza. azolela. Ao chorar, Apesaki vinyo. deu o vinho. So roi atali elongi. O rei olhou o Oza rosto. kwa moponi. Está triste por quê? Il fallait roi boire vinyo. Era preciso que o rei Anemi vinyo. aceitou o vinho Anemi na mawa. e também aceitou a sua Eza tristeza. alobi te mpona E disse tosa. que devo construir. Mutu moko. Um homem Oyo boye atika ndako na ye. que deixou sua Ezalaki ya casa, kopanzana. que estava Ya espalhada, kobeba. Oyebi destruindo. kombo na ye. Sabe seu nome? Adam. E o Adão, Siko mutu mosusu aye. o outro homem, Azwi sango wana. ouviu esta Ayo. notícia. Ouviu. Alati. E ele fez. Soki na apocalypse. Se for no Apocalipse, Omonaka Yesu atongi. verá que Jesus construiu Jérusalem ya sika. Jerusalém nova. Mais eza lisusu lokola jardin. Mas é como o jardim. Sike jardin de Dieu. Porque o jardim do rei Ayaki kotonga. e veio construir. Mais po atonga. Mas para construir, Fallait ayoka. era preciso vir, Fallait zwa. era tomar Fallait elongi. e o seu rosto. Abati na Golgotha. Quando subia Na Golgotha, pasi wana. esta dor Apesaki vinyo lokola makila. deu vinho como seu sangue. Mwana masaka. Os gostam de vinho. Atango apesi. Quando deu, Nene. dali Ifusi Neemias bakomele mikanda. teve escrever uma carta. Mikanda wana. Essas cartas Eza po. é para quê? Bandokata na nzete. Para cortar de árvores, madeiras, ou coisa a ver Nzete com pe quê? nyonso te. Não são todas árvores. Nzeto bayeba. E conhecida, C'est-à-dire que- quer dizer Se que bakomi. se escreveu. Bois de cèdre. E Se bakomi nini. e se escreveu Soki mokati nzete. se o cortador Mina luata. chegando em Akada Luanda, desordre. olhando, Atanga mukanda. vai ler a carta. Ezali. Ele é o quê? O Ezali. centro. É o quê? Ifaki asota. Esse aqui, Oyo ezali. esse é o quê? Asote. Santa. Cèdre. Isso aqui. Akati. É, centro. Oyo ayebaka. Bango nde Os que abeta. ele conheceu antes, Kasi bango na que sango ele bango. chamou Moko ya kotonga. para que hoje construa. Quem dizia? Yesu aya kotonga. Jesus veio construir, Mwasi nsa kotongeza te. mas não tem como Azwi na fazer. mwasi. Pegou ainda Ayebisa Maria, nzela na. espera aí. Nake kotonga. Eu vou construir. Mais yo tika
Mas tu fica aí. Quando voltarei, Salomão subiu ao quintal. Quando você viu para além de ser também é o marido, o esposo, sim. Para reinar como Sol, deve receber uma mulher. Ao abetamento da igreja, não é como brilha como Sol. Se a abetamento da igreja, e quando virá, tomando-nos, vamos no palácio, e depois, virá como Sol, para e tomar a dominação do mundo inteiro. Razão pela qual quando o profeta veio, il voit le visage comme le e soleil. ele viu o sol, o rosto como o sol. Amo isso. C'est ce que Malachie avait dit. É aquilo que Malaquias tinha En dito. ce jour-là, Naquele le dia, soleil de la justice est o levé. sol da justiça se levanta. O sol da justiça C'est le roi é o rei qui reviendra. que voltará. Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10. Apocalipse capítulo 5, 8 a 10 diz: Tu as racheté você pour resgatou notre Dieu para o nosso les Deus habitants de toute la terre, os habitantes de toda a terra, toute nation, tribo, toute langue. nações, línguas, Tu as fait d'eux e fazendo un deles royaume reino et des e de sacrificateurs sacerdotes qui que régneront. reinarão. Nous allons régner avec Nós le Seigneur. vamos reinar com o Mais quand Senhor. il reviendra, Mas quando voltar, ça. eu olhei Le isso texte dit, e diz, dans mon genre, mon quando já ouviu o solo, ele veio um livro que está aberto, que ninguém te garante. ici comme vous souhaitez. Ele não vai deixar. Não Não haverá uma outra obra para a nossa salvação. Apenas aquilo que Jesus fez. Acabou. En tout cas, É por isso, perdona, eu vou subir um bocadinho. Eu não gosto mais de conduzir um carro da forma. Eu agora responsável ver se as pessoas compreendem. Mais autrefois, on conduisait le char. Mas de outra vez, outra era como um louco. C'est-à-dire, Quer dizer, anjo ya e zoya, este anjo que vem, mokonzo azoya, e este rei que vem, e ele akoma kamoko. que tornou-se rei. Sikoyo, E agora, David alobaki boye. David tinha dito, Salomon, Salomão, songa nasalelaki ba arme. se eu usei Songa armas, nasalelaki minduki. se eu usei armas, tu Koboma Joab, não para matar João, não é com a espada, par la sagesse. é pela sabedoria. Amém, amém. On a dit à Jean, Tinha dito a João, ne pleure pas, não chore, parce que le lion de la tribu porque o leão da tribo de a Judá vaincu. venceu. Mais tant que bazoyembela mwana Mas pare, quando cantava o favor do bazoyembela Cordeiro sagesse. e cantava a sabedoria, C'est-à-dire que quer dizer que Salomon, Salomão, kasi na a ye, sua força é a sagesse. é a sabedoria. lelo biso tokonquérir lusu na bitumba. Hoje nunca vamos conquistar com as armas, Longwa bato ya groupe de prière ba com os homens de grupo de oração, não. eza lokola É como bato bayembaka as belela pessoas moto. cantam, clamam fogo. Est-ce que moto eza mabe? Será que o fogo é mal? Obela moto eza mabe te? Clamar fogo. Mais sauf que Sabemos que Eli abelela moto te. Elias não clamou fogo. Eli alobaki ka nzambe Elias tinha dito po bato bandima. para que as pessoas Répond. respondam. Wana Dali, moto kita likolo ba prophète ya bala. e o fogo não caiu nos profetas. Moto ya Eli E ambe. veio comendo o sacrifício, acabou. Mais tango Eli Mas o tempo de Elias, amati likolo ya quando ngomba, subiu na montanha, ne abeleli moto dali clamou fogo. mpo na bato. E para os homens, C'est que Yesu e Jesus aboya moto te. não negou Sauf fogo. que lelo Menos que hoje, moto ekita mpo na bato te. o fogo não cai para os Okita mpo homens. na ye. É para ele. Nzonga tisitanga yebisaki Pierre zongisa ye. Quando está aqui, não negou a espada. Azalaki mpo prophétie ya Zacharie É ekobisama. para que a profecia de Epe Zacarias kokwea likolo ya pasteur. e a espada cairá no pastor. Sika epe kwelanga. Deixa que a espada caia sobre mim. Ekwela Malchus te. Mas não é esse que é Malcus.
Mais tango Yesu amati na Mas likolo. quando Jesus subiu, Tango oyawa. quando virá aqui, Nde akoya na moto. e virá com fogo. Est-ce que toyokani bien? Amém. Yoka. Escuta, Tango Jean azotala. quando João olhava, Akondi ye. viu-lhe, Ayoki alobi. Oh ne place to Ouvi. kapwana na babranamiste. e onde nós nos separamos com os branamistas. Kombo ya l'église te. Eu não gosto de falar de nome das igrejas. Mais sola kuto tellement eza na kombo na buka. Mas se encontrar um altar com nome, vou Nde quebrar. na tambola. Assim que eu vou Sola derrubar. kuto tellement ko. Se encontrar um Eza altar na kombo. com o nome, Eza na image ya moto. com uma imagem de alguém, Ayoki na moma. nunca sentirei pena. Na ebisi biso bino ke awa. Porque eu vos digo aqui, Toza na kombo ya mutu mo não ekoyoka. temos nenhum nome que vai Como ser. konzi. Porque o rei, Alanga Yesu. apenas Jesus. Mobali. O homem, Yesu. Jesus. Biso toza na bilongi ya. Todos Yesu. com o rosto Jesus. Biso bamoni mutu ne longa Jean. Se ver alguém com o rosto de João, Mobali romi Jean. isto é o marido Bamoni de mutu Tonos. ne longa Maurice. Se alguém com semelhança de Maurício, Yozo longa Maurice. você como receber Kwa seu nome? Maurice aza unique. Porque aqui Maurício é único. Apenas um homem. Todos temos o rosto de Jesus. Dali para aprender Jesus, bazali na mobulu ya bilongi. tinha confusão dos rostos. Wana ba ABC évangile. Isso é o ABC do Evangelho. Eza Pierre, É o Pedro, o Tiago, o João. Amomala elongi E bongo. porque tornam todos com o rosto. Ti fallait Judas être certain. Era preciso que Judas dizia, não, é aquela aí. Judas a eu le roi porte. Judas era como a porta. Alari porte. Era Pour porta. Jérusalem dans la 12 portes. Porque Jerusalém tem Porte 12 porte faut portas. monter la porte mon. Deve entrar numa porta para Alors poder Judas entrar. pour voir la porte à fumoi. Como era a porta abrir, eles entraram e conseguiram vir. Kozongi a wana la moi masanga. Voltamos, aquilo foi um Vinhozinho. vinhozinho. Kola pa kola biso. Amém. Si kontango bazotala mutu A wana. olhar este homem, Abandi oloba. ele começou a falar. Ah, place bato ya message babunga. Aqui onde os homens da mensagem perderam. Tango alobi Quando clamou, a rugir lokola lion. quando rugiu como leão, Pe 7 tonnerres yokani. e 7 trovados ouviram-se. Siko Jean O João, ayoka 7 tonnerres. e o João ouviu 7 trovões. Alingi akoma. E ele queria escrever. Jacques okoma. João não escreve. À la voix du 7e ange. Na voz do 7º anjo, Tango akobeta trompette. quando vai soar a Les trombeta, mystères de Dieu o mistério de Deus s'accomplissent. vão cumprir-se. Ata soki bango batanga yango bien. Não sei se eles Eke mystère nzambe koteyama e te. que os mistérios de Deus vão ser pregados, não. Ekokokisa. Vão se cumprir. Strictement interdit de raisonnement. Proibido de raciocinar. Apocalypse 11:15 Apocalipse 11, 15, égale igual. Apocalypse 17. Apocalipse 17. Quand le 7e ange sonna la trompette, Quando o 7º anjo, le royaume o rei, fut remis au fils. foi dado ao filho. C'est-à-dire, Dizer, quand il revient comme le quando soleil, volta como sol, c'est pour récupérer le é para royaume. recuperar o reino. Voilà pourquoi tant Nazoya, Razão pela qual quando Azuli vem, Kolomoko, tomando o pé, Atié na mai, colocar nas águas, Azuli e Kolomosusu, outro Atié na mabele. ir na terra. Pone na mai, Por que nas águas? pone nini na Por que na mabele, terra? pour Adoni Jaza, Porque temos Adonias. pour Joab Azali. Porque há Joabe. Une bête qui sort de la mer, Uma besta que une bête sai qui sort de la terre. das águas e a Isso outra ficou sai. Salomão. É preciso Salomão Aïe, venha pour empêcher, impedir assim, moi, si à para tata, não tocasse a mulher do pai. l'église A ne igreja sera jamais touchée. nunca será Parce que le tocada testament de David, porque o c'est testamento pour de garder Davi l'église. é para guardar a igreja. Et le royaume, E o reino, Nabi Sabino Bendé a son eu vos digo a verdade, Nazo a insisté eu comme insisto dizendo, Jésus-Christ va régner. Jesus voltará. Et il régnera. Ele vai Dans le reinar. royaume E d'ailleurs, no seu reino ma pâte rosa la claire. não haverá nuvens. O seu Nuvem rosa na céu. terra. Não haverá Pierre guerras. rosa la Não haverá terre. Et guerras. l'autre rosa la terre. Não haverá. Maintenant c'est rosa la claire. Tudo vai ser Parce qu'en claro. ces jours-là, Porque naquele dia, Nicolo, o céu comme la matoya koyoka mabele. terá ouvido ouvir a Il y aura terra. des mariages. Haverá o casamento. Enseignez, soyez le quoi moko. Porque Jesus veio sendo rei. Bandeko. Irmãos, Makambo ekosala. essas coisas vão acontecer. Eza nano lelo E hoje, na mitema na biso. nos nossos corações,
Romains chapitre 8, verset 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Frère Paul dit clairement. Irmão Paulo diz claramente: Le monde attend o mundo la espera révélation des fils a de Dieu. revelação do Filho de Deus. Ce que nous serons, O que nós seremos, c'est ce qui est aujourd'hui. é aquilo que está hoje. Vous êtes, Estão lá, vous êtes. estão lá. Quand Noé construit l'arche, Quando Noé construiu a arca, c'était le royaume. era o reino. Parce qu'il a construit l'arche pour Porque 3 étages. ele construiu a arca com 3 etapas. C'est sa première, c'est deuxième, troisième. O primeiro, o segundo e o terceiro céu. Manyamabando kota. E os animais começaram a entrar. So so koti na arche. Se entrar na arca, Nani mokonzi? quem é o rei? Noé. Noé. Nani azolesa bango? Quem alimenta? Noé. Nani pasteur? Quem é o pastor? So ozana mokonzi ozana lipate. Se és rei, Mokonzi no umela. sem pão, o seu reino nunca vai permanecer. Israel tanga Yesu apesa bango lipa. É por isso que Israel, quando Jesus deu o pão, que torna-se rei. Mokonzi nda apesa lipa. Porque é o rei que dá o pão. Yango na Joseph bakei koluka É por lipa. isso que José foi à procura Bakuti do pão. Joseph mokonzi. Encontrou José, o Ministère chefe. sa lipa vanga na ba. E o ministro sem pão senta no banco. Ngai na te abandaka la lemba. Eu já preguei, até já estou cansado de pregar esta vez. Papa mo moni tango na bandako ezala te. Quando eu, Caleb akufa na makasi na ye. Caleb mora com sua força, Ata miso emona te. mesmo os olhos não conseguem ver. Simba na Josué. Pega ainda Josué. Awo kota na Josué. Antes de entrar do Josué, Konti na Deutéronome. entra no Deuteronômio e entra em So Josué. nga ye na Genèse. Quando vem em Gênesis, Akuti nzamba alo ba place moko. encontrando Deus fala no Ako expliquer kaka za na Vou inspiration. explicar porque tem Kama inspiração. ye exode. Quando vem no Alo Êxodo, ba na ngomba. e falando na Alo ba montanha, nzamba luke e l'inspiration. deu uma inspiração e desceu So na akomi na montanha. Lévitique. Quando chegar no Akuti alo ba Levítico, na tabernacle. e encontrando falando no Nzamba alo ba tabernáculo, l'inspiration. Deus saiu na inspiração Alo ba na ngomba. e saindo na montanha, entrou. Amém. Wana ba style ya nzamba olobela. É o estilo de Deus de falar. Pourquoi na bino mani? Não compreenderam? Eza ba style ya nzamba. É o estilo de Deus de falar. C'est-à-dire que Quer dizer que Caleb ayebisaki Josué. Caleb disse a Nala Josué: makasi akota. eu tenho a força de entrar e Akota na sair. Genèse. Posso entrar em Gênesis Bibi na Ezequiel. e sair do Ezequiel, porque ainda teve a força. Isto é o ministério. Si você makasi wana eza te. Se não tiver essa força, Oluki na mwa repos. vai buscando um Nde descanso. na te yawa. Da forma que estou a pregar, Nyonso na ministère aoyoka double. tudo que tem mistério acompanha duas vezes. Liteya na nga liteya moto eza. Não é a minha pregação, não é a minha resistência. Da forma que eu prego, Yokozwa ngo. você pode tomar e vai pregar. Eu recupero e vou Nzambe so pregar. apesa bato biloko. Deus, quando dá as coisas, comida, nunca comida Mwa acaba. réserve ezala. Há reserva. Isto é. C'est-à-dire que awa Quer dizer aqui, ntango azoya quando ele vem lokola roi solaire como o rei Sol, eza po apesa nkembo. é para dar a glória. Yango tolobi ke royaume. Dali dizemos que o reino, Ntango Noé asali arche. quando Noé construiu a So arca, okoti na kati ya arche. basta de entrar na arca. So otuni lion. Se perguntar ao leão, Yo. tu, Osala nini yango? o que é que fazes aqui? Nayokaki ke Eu ouvi que, mokili. Yoka. escuta, Mokili ekufa. o mundo vai, Yango na ye awa. é por isso que eu vim. Sikongoli ataba te. Não pode comer o cabrito, não. Awa. Aqui, Naozela biloko Noé. eu espero a comida que Noé vai me dar. Wani mokonzi ya Nzambe. Visto o reino de Deus? Amém, amém. Yango mbula ntango bato beta. Quando chovia, Arche azongi lokola okoma nsima. e a arca voltou-se como no princípio, movia-se em cima das águas, Azongi bango nyonso na kati. voltaram tudo dentro da divinidade. Eloko esepelisa O que nga. me agrada, Ntango mbula ezosala lokola esila. quando chuva vai acabar, Arche eke na ngomba. a arca foi até na montanha, parou-se, Po elakisa bato para ke mostrar que mokonzi ya Nzambe o reino de Deus ekozala ngomba é uma montanha, likolo ya bangomba. em cima de todas as montanhas. Yango Daniel amoni E por isso libanda. Daniel viu a pedra Ezowuta na likolo. saindo do céu, Eye beti statue. batendo a estátua, Ngomba. tornando-se uma montanha em cima de todas as montanhas. Isto é o Salomão que vai reinar em cima de todos os reis do mundo. Mais frère Paul alobi, Irmão Paulo diz: makambo ngo mokili ezozela. as coisas que o mundo espera, Je vous dis au nom du Seigneur eu vos Jésus. digo em nome do Senhor Jesus Cristo. Je reprends Eu repito: tout ce que vous voyez sur la terre. tudo que nós vimos, La terre souffre. a terra sofre, La terre que vous voyez. a terra pela qual nós vimos, T'attends. tatia. J'ai parlé avec un blanc. Eu te falei com um branco.
Il m'a posé la question. Fez-moi uma pergunta. Prophète Jean-Luc Paul a dit Profeta Jean-Luc, por que? Vous avez dit le pourquoi? Por que as crises Pourquoi crise econômicas? économique? Por que crise Pourquoi Diamant econômica? quitte? Por Pourquoi? que Tu sais le Diamant? pourquoi? Sabe por quê? Pourquoi l'épidémie? Por que Pourquoi choléra, la guerre? Tu sais pourquoi? as guerras? Por quê? Le monde est dirigé par les banquiers. O mundo está dirigido por banqueiros financeiros. O mundo da forma estamos. O plano de Satana. O plano de Satanás é colocar as pessoas nos problemas. Tudo isso nous expliquons ça d'une autre manière. nós explicamos de uma outra Quand nous forma. voyons toutes ces choses, nous disons Quando vemos todas essas coisas, dizemos mwasi akoki kobota mwana ya sika te. a mulher não pode dar à luz Soki ayoki no pasi ya kobota te. se não sentir Et le monde dor. souffre O aujourd'hui mundo sofre les hoje douleurs d'enfantement a dor do pour parto enfanter para dar à luz, le vrai gouvernement. para dar à luz Et o le vrai verdadeiro gouvernement, c'est le gouvernement de Salomon que é o qui va governo de répondre Salomão, à toutes nos que questions. vai responder a todas as nossas Batatonnement perguntas. nyonso eza na kati ya mokili. Todos os apartamentos se Po botam no mokonzi mundo moko azoya. porque rei vem. Oyebi place mokonzi yango aza? Sabe onde está este Aza rei? likolo te. Não está no céu, Aza na mitema na biso. está nos nossos corações. Soki kimi ekozala na mokili lobi, Se haverá paz amanhã no c'est mundo, kimi ezala na kati ya mitema. isso é, a paz ainda encontra-se nos nossos Soki corações. pardon ekotala. Se haverá Attends, perdão, quand le Seigneur va diriger, il n'y aura pas l'épée ni les armes. Vous savez cela? Je vais vous expliquer ça dans le règne millénaire. quando Jesus vai dirigir do reinar, não haverá arma nem espada. Vou explicar isso no reino milenar. Ésaïe chapitre 2 verset 4, il est écrit: Isaías capítulo 2, versículo 2. il sera l'arbitre des nations. Ele será árbitro das Il ne nações prendra pas la cœur. e não haverá guerra. Mais il faut aller dans la carte à l'église. Au monde son en terre. Da forma que eu estou a pregar, Ma pèse mon toucher. está no altar alguém. Il y a mon niveau de place à Bitou. Vindo que é lugar de combates, de lutas. Naza le roi Bangote. Eu não sou como eles. Ouais, quand on a beaucoup d'idées. E nunca entrou. So là, il y a mon tout. Se tiver problema com Ouais, ele, on est à mon chaîne. não prega cá no altar. Comme mon tout, moi, ça va être. Porque este homem não está ali. Il y a beaucoup de Ele chama, conversa com ele. On dit beaucoup de gens. Viste o reino de Deus? Ezate que Não é que naza alikamuna Moïse. Deus tem um problema com Moisés Bana Nicoloyo. e os filhos de hoje. Não. Bokondi anzambe. O reino de Deus C'est le repos. é o C'est la descanso, paix. é a paz, C'est le pardon. é o perdão, C'est la reconnaissance. é o Vous reconhecimento. m'entendez? C'est ça le royaume. Isto é o reino. Le monde attend ce royaume dans nos Todos cœurs. espera este reino. Je vous dis au nom du Seigneur Eu Jésus. digo em nome do Senhor Jesus La parole Cristo. que Dieu nous a donnée, A palavra que Deus nos c'est deu pour refléter son royaume dans nos para cœurs. refletir o seu reino no nosso Dans nos coração, vies. na nossa vida. Aujourd'hui, les gens sont incapables de se supporter, Hoje a gente é incapaz de suportar-se, incapables de se pardonner, incapaz de perdoar-se, incapables. incapaz. Je me pose la question, ils ont reçu quel Eu message du royaume? pergunto qual é a mensagem de reino que eles receberam. Jésus avait raison. Jesus tinha razão. Au monde, ma opinion sur le malade Nicodème. Todas as coisas que fala Nicodemas, Só o botamite. se não nascer de novo, nunca entrará. C'est batubele ba botamala. Muita gente ainda não Pour nasceu. moto a botamele roi Porque Nzambe. quem nasceu como Deus Olimbisa le roi Nzambe. vai perdoar como Deus, vai amar como Deus, vai andar como Deus. Au monde, pas beaucoup de ça là. Para que o reino realiza-se? Nasuki apoto sabe. Eu paro aqui para poder Il dizer. faut l'idée. É preciso o ensinamento. Ça nous sommes à Nos dá a capacidade de vencer. Bande ko na suki salite na. Irmão, vou acabar com a minha Au pregação. monde Salomon tiazo bima. Salomão, ao sair, So amoni Joab. basta de ver Joabe. Esse aqui é o inimigo. Amoni Shimei. Vem do Shimei. Azene. Também é Barzilai. Barzilai. Oya uzambo. Essa aqui vai achar Bana graça. neba uzambo. Os seus filhos vão Mais receber toza graça. bateau e bokondiro s'installer te parce que Somos azo as ebate pessoas. ennemi na ye nani ennemi na ye asalaka ni ayebi te ye organise ennemi eza frère Amen. ennemi eza sœur alors que molimo mabe akokɔta na kati ya frère mais ye aza ennemi na yo te molimo mabe akokɔta na kati ya sœur aza ennemi na yo te soki moto ayebi ennemi te abunda na ye bien te. Se alguém ainda não conhecer o seu inimigo, nunca vai combater bem com ele.
bato ebele tokanisaka baza baennemi baza baennemi. Muitas pessoas que nós pensamos que são inimigos não são inimigos. lelo ozomona bato nde Hoje eu vejo as pessoas da forma que vivem. nga alingaka boye te Eu não gosto assim. na te ya bato a Eu prego as pessoas. lisumu ezaka libanda te. O pecado não fica fora. C'est trop dire, hein? É muito duro. Né? bapesaka motu kanda te Não dá raiva a alguém. kanda ezaka na kati yango A raiva ou a cólera, kindumu ezaka na a kati a posição dentro do se homem. wana koesinga na koki te E esse irmão me fez cair. Apoie-se, Ote. Não. kindumu ezaka na kati na A yo posição yaena po está. arevele kindumu E ezaka isso veio revelar que isso é wana nga contra te yesu Isso não eu, Marc Jesus. 7, Marc 7, 21. Marcos 7, 21 a Na 22. kati ya motu nde place Dentro mabe. do homem, onde vê as passões das guerras, Eloko esuyaka moto euta ya libanda o que suja ninguém fez de fora, não. nzambe atia pende adam Deus colocou Adão. mpe meuta libanda esuya ye te O fôlego que veio de fora, mwasi não. abima na kati na Mas a yesu. mulher que saiu dentro dele. oyo ebimaka na kati ya Que motu sai dentro do homem. Amém, amém, amém. Segundo Que suja João. ninguém. Agora você, ebimi ozokanisa moto o inimigo, tu pensas que é o homem de fora. Não vou conseguir falar em verdade. la personne qui n'est pas sûre de lui-même A pessoa que não está certa dele la mesmo. personne qui n'a pas la paix A pessoa que não tem a paz n'aura dela jamais la mesmo. paix avec Dieu. Não terá paz com outra pessoa. La personne qui n'est pas sauvée A pessoa que não ne salva sauvera jamais la personne. nunca salvará outra pessoa. L'homme qui n'a pas la paix en O lui homem que não tem a paz ne nele peut pas procurer la paix. não pode buscar da paz. mbala mosusu toyebaka mpenza beneme na biso Talvez não sabemos dos inimigos. enemi no eza na oyo O teu inimigo é você mesmo. Os teus pensamentos. expérience ya mabe A sua esperança é na mal. mauvais souvenir E essas na más forteresse lembranças, sikotanto compromissos, ozoloba quando fala, bundisa adonisha combate Adonias. yokanisa adonisha Você mpasi pensa que Adonias é mulher. mwasi oyo mpenza Esta mulher, na alaka verdade, demon é demônio. yo lokola oza nano sire na yo te Você que ainda não tem certeza de si erreur nyonso mesmo. okomona ngo grave Todo erro da mulher vai ser en grave. tout cas mobali oyo mpenza E este homem, não. moto oyo aza délivré Quem está moto libertado? liloba ya nzambe A elongi ye pessoa pela qual que a ata palavra de Deus, bazotombola ye mesmo furar, akoloba tata vai dizer, pai, bisa bango Perdoa. po bayebi eloko porque baosala não sabe o que estão po fazendo. moto asala o mabe Porque quem te faz yo mal, moto ozomitungisa você assim, Asali pai, também. me fez assim. nasali eni Então que fez? eloko nini nasali O que que eu lhe fiz? fokolekisa no ta te Não passo o teu po tempo. moto alingi ata alinga Porque quem não te ama nunca te oza amará. na besoin Precisa liloba ya que a nzambe palavra de Deus elonga inimitié vença parfois inimizade bokonzi dentro ya de ti, nzambe e o kosestate reino de Deus vai se instalar-se na sua que le vida. seigneur vous Que bénisse o Senhor vous abençoe. na lito Dieu te Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.